Oi, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo aí de teoria musical. Neste terceiro capítulo nós vamos estudar o que é a tal da clave. Já que eu falei tanto da clave, né? Ó, já estou com o meu livrinho aberto aí, se você tiver o livro, abre também. Vamos ver para que ela serve, né? Lembra que eu falei que aquelas notas soltas lá não fedia nem cheirava, porque realmente não fazem diferença, que é a clave que vai me falar que notas são aquelas na sua altura, mais grave ou mais agudo, e vai me dizer o nome dessa nota. Então, sem demora, vamos para o texto aí. Eu já estava no anterior ainda, né? Capítulo 3, clave. Os sons musicais, de acordo com a sua altura, recebem os seguintes nomes. Isso você já deve saber. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. São 7 notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Na música ocidental, tá? Porque oriental é uma coisa bem mais complicada. Esses nomes se repetem de 7 em 7 da seguinte maneira. Dó, mais grave, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E assim eternamente até onde você quiser e tiver instrumento que toque este negócio, tá? No piano, essas 7 notas correspondem às teclas brancas da seguinte maneira, olha lá, ó. Nós temos, tá vendo que o piano tem 2 pretinhas aqui, depois tem mais 3 pretinhas? A gente se orienta por isso, tá? Antes das 2 pretinhas, nós temos a nota Dó, depois a Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E o piano é uma repetição. Nós temos no piano 7, 8 oitavas, né? Então, no teclado, 5 oitavas. O que é oitava? É realmente esse intervalo de Dó até Dó, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Uma oitava, ou seja, 8 notas, o intervalo das oitavas, tá? Para que as notas recebam nome no pentagrama, é necessário a clave, tá? Então, agora a gente te apresento aqui, ó. Que nota é essa? Não sei. E essa? Também não sei. E essa aqui? Muito menos. Mas se eu puser uma clave de sol que se desenha exatamente assim, nós saberemos que esta nota é o Dó, esta daqui é o Fá, esta daqui é o Mi. E se você vê aqui o Fá, um pouquinho para cima tem a linha que fica Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E a clave de Sol começa a ser escrita nessa. Não necessariamente, tá? Mas a gente, na hora de escrever, faz isso. Existem 3 claves. A de Sol, que é este desenho aqui. Você tá vendo o mousezinho bem piquititico. A de Dó, que olha que coisa mais linda é a clave de Dó. Eu não sei desenhar esse trem. E a clave de Fá, que é esta aqui. Perceba que as 3 estão com a linha indicativa. Por quê? A clave de Sol, ela está escrita na linha que dá o nome para ela. Então, tudo que tiver nesta linha será Sol. A clave de Dó está escrito na linha Dó. Tudo que tiver aqui chama Dó. E aqui no Fá, a clave está escrita na linha, tudo que tiver nessa linha chama Fá, tá? E esses 2 pontinhos ficam assim. Assim chamadas porque na linha onde são escritas se encontram, respectivamente, as notas. Ai, gente, eu não li embaixo e estou explicando um negócio que já está explicado. Besta mesmo. Olha lá, tá vendo? Onde ela está escrita é o Sol, onde ela está escrita é o Dó, onde ela está escrita é o Fá. Ai, perdoa o velho aqui, eu já estou meio gagazinho, mas tudo bem. Olha lá. A origem das claves é a seguinte, ó. Antes de receber os nomes atuais de Dó, Ré, os sons musicais eram chamados pelas 7 primeiras letras do alfabeto, da seguinte maneira. O Lá correspondendo ao A, o Si, o B, o Dó, a C, Ré em D, Mi é o E, o Fá em F e o Sol em G. Você vai falar, nossa, Evandro, tá confuso pra caramba. Tá confuso, mas assim, entenda que esse costume ainda é muito forte nos países saxões ou anglo-saxões, como Alemanha, Suécia, Inglaterra, Estados Unidos, que quando a gente vai ver cifrado de violão, nós vamos ver não a nota. Você não vai ver escrito em cima, eu não tenho nada aqui para mostrar. Nota Lá, você vai ver um A. Nota Dó, não, você vai ver um C. Então, se você toca violão ou se você toca teclado, que você vai fazer as posições, né, com a mão esquerda, os acordes, estes acordes eles são mostrados com os símbolos aqui, que são as letras do alfabeto, tá?
Note-se que o A não corresponde ao Dó, e sim a nota Lá, tá? Não é porque A é Lá, não. Então, tá bom. A, Lá fica mais fácil de decorar. E o Dó, C, não dá. Doce. A, Lá, doce, B, C, Red, Red, esquece, isso não existe, eu tô brincando, tá? Com o correr do tempo, os copistas foram deformando essas letras até elas adquirirem a forma atual. Olha que interessante. A clave de Sol era um G, só que os copistas, na época, né, que não tinha nem imprensa, não tinha nada, as pessoas faziam cópia na mão. E aí um copiava do outro e cada cópia saía pior do que a outra, não é? Hoje em dia a gente faz numa impressora, faz quantas cópias quiser, ou numa gráfica, sempre saem iguais, mas antigamente não. Então, a clave de Sol, que era escrita em G, deformou até ficar bonitinho assim. Eu particularmente acho mais bonito. A clave de Dó, que é difícil de entender como é que essa deformação aconteceu, ele virou quase um B, olha só. E a clave de Fá, também não sei de onde veio essa deformação, mas enfim, não vou discutir com ninguém, porque eu não tenho ideia quem fez isso. A clave de Sol, vamos falar de Sol, determina a posição da nota Sol. Então, você sabendo onde está a nota Sol, e aqui no desenho você está vendo, ela está na segunda linha, certo? Significa que todas as outras eu posso nomear. Então, antes de Sol, eu tenho Fá, Mi, Ré, Dó, e depois de Sol, Lá, Si, e depois repete tudo de novo. Mesmíssimo para as coisas. Quando eu vi uma clave de Dó, eu sei que nesta linha nós teremos o Dó. Cadê ele? Está aqui. Ó, que bonitinho. O Dó. Então, tudo que tem antes e tudo que tem depois é nomeado exatamente igual à clave de Fá, que no coral somente os baixos têm esse privilégio. Acho que nem barítono usa a clave de Fá. E tem que se acostumar com ser diferentão de todas as outras vozes, né? Não tem jeito. A clave de Fá, ela fica aqui em cima, né? O Fá, que é o mesmo Fá que este aqui, tá? Só que é escrito diferente, por exemplo. Porque senão ia ficar muito para fora. Para que Evandro, mas para que servem estas claves? Justamente para que as notas não sobrem demais, tanto para as linhas superiores, né, as suplementares, quanto as inferiores. Então, se é um instrumento mais grave, como a voz de um baixo, ou um instrumento como um violoncelo, ele vai ser escrito em na clave de Fá, porque vai ficar mais dentro daquela pauta, tá? Dentro do pentagrama. As claves são 3, mas sua posição no pentagrama pode variar da seguinte maneira. Se você achou que não podia complicar, então olha lá. Estas claves, mudando de lugarzinho, são chamadas de clave de Sol na primeira linha, clave de Sol na segunda linha, que é o que a gente está acostumado, geralmente a clave de violino, né? A clave de Dó na primeira linha, a clave de Dó na segunda linha, a clave de Dó na terceira linha, na quarta, a clave de Fá na terceira, e aí você está vendo os correspondentes aqui, que são, não é que é a voz humana, mas é correspondente à voz humana e também o timbre dos instrumentos, tá? E assim por diante. Mas, eu já vou dar um avisinho para vocês. Não se preocupem, que isso é muito pouco usado, pelo menos no canto, que é a minha área, mas eu não sei se é muito usado também nos instrumentos, tá? Eu não vejo isso no instrumento de orquestra, por exemplo, senão ia ficar muito doido, mas cada instrumento tem a sua clave e quem aprende o instrumento aprende naquela clave e não precisa saber das outras, entendeu? Fica muito mais fácil de... Tipo, você é baixo, então você vai cantar só em clave de Fá. Porque se alguém escrever sua voz na clave de Sol, você dá um pito, que está errado. Assim como o violino só vai estudar naquela sua clave correspondente. Todas essas claves eram usadas antigamente. Hoje em dia, porém, só se usa a clave de Sol na segunda linha, a de Fá na quarta e, mais raramente, a de Dó na terceira e quartas linhas, tá? Então, aí ele fala assim que antigamente algumas ainda têm utilidade na transposição. Então, você fica tranquilo. Por quê? Senão a gente ia ficar doido. Então, volta lá. A gente tem só a clave de Sol, a clave de Fá, a clave de Dó e tá bom. Tá ótimo.
Inventa moda, tá? A clave de sol é usada para os sons mais agudos e parte dos médiums, correspondendo à metade direita do piano. A de Fá para os graves e parte dos médios, correspondente à metade esquerda do piano, e a clave de Dó para os médios, a parte central do piano. Para a comparação das diversas claves, observe-se que o Dó central, né, que a gente vê no teclado do piano, ocupa em cada uma delas a seguinte posição, né? E aí está mostrando onde fica esse tal Dó central. O que é o tal Dó central? Meu piano está lá atrás do croma, não tem jeito de mostrar para vocês. Mas pensa num piano que tem essa série de repetições aqui. Se eu aproximar, vai ficar embaçado. Então, isso daqui é uma oitava. Este primeiro Dó, bem no meio do piano, é o que chama de Dó central, tá? E aí ele mostra que este Dó seria representado desta maneira, né? Na clave de Sol na primeira linha, desta que a gente é mais acostumado, que é na clave de Sol comum, que a gente usa da segunda linha, mas só chama de clave de Sol. Este é o Dó central. Quando aparecer este bonitinho aqui, significa que é o Dózinho, o Tom, que fica no meio do piano, tá? Que você acha. E depois as respectivas claves, né? De Dó e depois de Fá, tá bom? E para facilitar a leitura, pode ser necessário trocar a clave no decorrer da música, o que evita o emprego de muitas linhas suplementares. Por exemplo, ó, se fosse escrever assim, começando de Dó, e aí você vai caindo, né? Dó, Fá, Mi... Dó, começando de Dó. Evandro, ai, burro. Começando de Sol, tá? Começando de Sol, pega aqui. Sol, Fá, Mi, Dó. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Aqui o Dó central. E aí para baixo, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Olha que sujeirinha que fica na pauta. Se eu mudar a clave... Aqui eu estou a clave de Sol, então Sol, Fá, Mi, Ré, eu mudo para a clave de Fá, eu continuo, é como se esta nota aqui, este Mi, cesse, 1, 2, 3, 4, seste, este Dó aqui, cesse, este Dó aqui, tá? Às vezes eu penso uma coisa e falo outra nota, tá? Mas vai acostumando porque nós estamos estudando junto, eu não sou professor de nada, só estou querendo... me lembrar de algumas coisas e vou fazer muita besteira. Então você me puxa a orelha aí quando precisar, tá? E por fim, eu acho que é por fim, porque este negocinho aqui é bem grande, dá-se o nome de oitava, pronto, eu já falei sobre isso, né? Dá-se o nome de oitava ao conjunto de notas existentes entre uma nota qualquer e sua primeira repetição no grave ou no agudo. Então pode ser de nota a nota. Lembra que eu falei que o piano tem 6, 7 oitavas, eu preciso contar, viu? Não, vamos perguntar aqui pro pai dos burros. Deixa eu ver se não acontece nada de extraordinário. Quantas oitavas tem o piano? Pai dos burros fala. Um piano padrão moderno, com 88 teclas, possui 7 oitavas completas, mais 3 teclas adicionais, totalizando cerca de 7,33 oitavas. Esta extensão foi definida no final do século XIX para cobrir a maior parte da faixa audível útil ao ouvido humano. Então, 7,33 oitavas. Eu juro que eu nunca tinha contado isso. Tá bom, piano de 7 oitavas, mas no teclado pode ter 5, por exemplo, tá? Então, estas oitavas, elas podem ser contadas de nota a nota também. Então, nós temos o Mi mais agudo aqui com o Mi mais grave, isto é uma oitava. Por que oitava? Porque oitava, que começa em Mi e termina em Mi, né? Mi, 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 Mi. Então, ela começa Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Ré, Dó, Mi. Ou ao contrário, tanto faz. Aqui pode ser de Lá, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Se você conta, são 8. Por isso chama oitava. Clave é um sinal que se escreve ao resumão no pentagrama para dar nome às notas. E oitava é o conjunto de notas existente entre uma nota e sua primeira repetição no grave ou no agudo, tá? Ele tem uma observação aqui, vamos ver o que é. A razão de se usar mais de uma clave é a seguinte. Teoricamente, uma só clave pode representar todos os sons musicais. Sim, pode. Esse não é o problema.
Mas para isso seria necessário, às vezes, escrever tantas linhas suplementares que a leitura se tornaria impraticável. Assim, estas notas aqui, ó, olha o tanto de linha suplementar que tem nessa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em vez de escrever em clave de sol, você vai fazer em clave de fá. Olha que lindo que fica. Não é maravilhoso? Ou, se você tiver notas muito agudas aqui na clave de fá, por exemplo, e a gente sabe que o que tiver em clave de fá são notas mais graves, olha que bonitinho na clave de sol, como ela fica mais prática, tá? Então, é por isso que se adotam as claves, tá bom? Com isso, a gente acaba a primeira parte e o próximo episódio a gente começa a segunda parte, que vai falar sobre duração. Aí o negócio vai esquentar. Por quê? Nós vamos aprender, por exemplo, os nominhos das notas, da figura da nota, e os nominhos das pausas correspondentes. Te espero, como sempre. Se esse conteúdo for interessante para você ou para quem você goste, envie, tá bom? Pode enviar para quem você não gosta também. E mande para os seus colegas de escola, de estudo, de coral, de instrumento. Eu acho que vai ser útil para bastante gente, tá bom? Eu te espero. Até o próximo episódio. Tchau!